Ela é graduada em pedagogia, é especialista em história da educação brasileira, mestre em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, docente de pedagogia no Instituto Federal do Paraná. Tem como principais áreas de atuação história da educação, movimento estudantil e formação de professores para a educação básica. Hoje eu tenho a alegria de tecer em reverso com a professora Silvana Lazarotto Smith. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite, Ju. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa live. É uma satisfação estar aqui com você, uma satisfação o convite, poder falar um pouquinho, conversar com os colegas sobre a pesquisa aí que eu desenvolvi no doutorado. Obrigada. Pois é, a sua pesquisa do doutorado tem como título a UP une o Paraná, reorganização do movimento estudantil paranaense de 1974 a 1985. Conta um pouquinho aí para a gente como foi a ditadura civil-militar na terra das araucárias, como você se remete ao Paraná. É com você. Obrigada, Ju. Então, como eu disse, é uma satisfação poder falar sobre a pesquisa, especialmente a pesquisa de doutorado, que é um tempo significativo que nós dedicamos ao trabalho, foram aproximadamente 5 anos, e como a Ju já apresentou, o meu objeto de pesquisa é o movimento estudantil, porém o meu recorte temporal é o período da ditadura civil-militar brasileira ou ditadura militar, tem aí umas questões, alguns autores que se remetem a especificamente o termo ditadura militar. Nesse sentido, além do recorte ser a ditadura, o recorte temporal estar pautado na ditadura militar, então de 64 a 85, por conta do movimento estudantil, eu também tenho como recorte o estado do Paraná. Então, eu tenho pesquisado ao longo da minha trajetória acadêmica o movimento estudantil no estado do Paraná, sem perder de vista, claro, até porque nós não podemos perder o vínculo, né, a relação, a aproximação e o contexto, né, do país no qual esse movimento se organiza e se estabelece. Então, para falar, né, sobre o movimento estudantil e compreender esse movimento nesse recorte temporal e nesse recorte geográfico, espacial, nós precisamos compreender, então, o contexto. E é nesse sentido que eu tenho me dedicado a compreender, então, esse período da ditadura militar, entendendo que muito já foi produzido, muito já foi socializado desse período da nossa história recente, porém, há muito ainda que ser esclarecido, socializado, por conta de que foi um período bastante conflituoso, com muitas questões que não foram ainda, né, compreendidas de forma adequada, por conta de que uma ditadura, ela tem as suas características de restrição, inclusive de restrição de informação, enfim. Por isso, para falar da ditadura, como a Juliana comentou, eu acabei nominando lá num dos meus capítulos da tese, a ditadura e a educação na terra das araucárias. Então, nós temos o nosso estado, ele é reconhecido em alguns momentos, é nominado, enfim, por terra das araucárias, por conta da árvore, né, do pinheiro do Paraná, enfim, que tem aqui no nosso estado, existe um ambiente propício para esse tipo de cultivo, digamos assim. Então, quando a gente fala da ditadura na terra das araucárias, ou a ditadura no estado do Paraná, no interior ou no sul do país, nós precisamos entender que sim, aqui a ditadura assumiu as características, os aspectos gerais de um regime ditatorial, como em todo o país estava sob esse regime de 64 a 84, e é uma característica que está presente em outras ditaduras, como aconteceram em outros países da América Latina. Nesse sentido, então, quais são essas características gerais quando a gente fala em ditadura? É aquilo que
nós compreendemos como a retirada, né, quando os direitos constitucionais são retirados. Então, tem esse espaço para censura, para tortura, entre outras ações que retiram liberdades. Então, no Paraná não foi diferente. Diversas pessoas e entidades aqui no nosso estado foram alvo dessas limitações, né, para usar um termo talvez mais tranquilo. Então, foram alvo dessas limitações de liberdade, dessa retirada de direito, artistas, professores, religiosos, médicos, políticos, magistrados, militantes ou não em movimentos sociais ou partidos políticos. Então, isso é importante, porque às vezes a gente tem uma compreensão da história do período ditatorial de que apenas algumas pessoas se vinculavam, ou era do partido político, ou era do movimento social. Não, algumas pessoas elas só estavam interessadas em qualidade na saúde, em qualidade de acesso à informação, então, de qualidade na educação. Ele não estava ligado, vinculado a um movimento social, a um partido político. Muitas vezes ele estava preocupado em pensar a qualidade, em ter o seu direito de ter acesso à educação de qualidade, de ter acesso à informação de forma verídica. Então, era nesse sentido que existiam as lutas e que no interior do estado, no estado do Paraná, na capital, isso aconteceu. Muitas pessoas passaram por esse processo de retirada de direitos. Alguns tentaram se posicionar contra e sofreram com censura, com tortura, com violência, com tortura não apenas física, mas nós temos que lembrar que essa questão do medo, da tortura psicológica foi muito presente e que isso precisa ser considerado. Essas pessoas, então, algumas pessoas, alguns paranaenses foram assassinados, alguns paranaenses ainda estão desaparecidos. Então, são questões que a gente precisa dialogar para que nós possamos compreender esse período e desmistificar algumas questões. Para que a gente possa, então, para pensar na questão da influência ou das características assumidas pela ditadura e, portanto, as influências na educação aqui no nosso estado, 2 bancos de dados eles foram fundamentais para a pesquisa que eu realizei e eu considero que eles são fundamentais para continuar compreendendo as especificidades do período aqui no nosso estado. Quais são essas 2 principais fontes? Uma delas é o acervo da Polícia Política, depois eu explicar um pouquinho mais sobre isso, mas é o acervo da DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social do Estado do Paraná, que era a instituição que organizava esse processo de controle, de vigilância, de censura, com relação às pessoas, às entidades que eram consideradas subversivas. E havia toda uma documentação que foi arquivada por essa entidade, e que hoje ela está disponível, uma parte dela foi disponibilizada a partir de 1991, para pesquisa, para acesso, de livre acesso para qualquer pessoa que tenha interesse. Então, esse acervo hoje, ele fica no Departamento de Arquivo Público do Estado do Paraná, lá em Curitiba. Então, qualquer um de nós pode ir ter acesso. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. É um arquivo, é um acervo muito importante para que nós possamos compreender a ditadura no estado do Paraná. Além desse acervo, nós temos também um outro acervo de depoimentos que foram levantados por um projeto chamado Projeto Depoimentos para a História, Resistência à Ditadura Militar no Paraná. Ele foi desenvolvido pela Sociedade de Direitos Humanos para a Paz, em parceria com a Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça, e sob a coordenação do Grupo Tortura Nunca Mais, do Paraná. Então, no site dessa Sociedade de Direitos Humanos para a Paz, o DH Paz, estão disponíveis esses depoimentos. São 159 depoimentos que foram tomados, né, por pessoas vinculadas a essa instituição e que estão disponíveis também no YouTube. São depoimentos de diversas pessoas que tiveram as suas vidas atravessadas, marcadas pelas ações do governo militar. Então, eles são de uma riqueza muito importante para que nós possamos avançar na compreensão da especificidade desse processo no nosso estado. Para a pesquisa do doutorado, eu analisei 27 desses 159. Porém, desses 159, 75 são de pessoas que militaram no movimento estudantil em algum período da sua vida. Então, são documentos, são fontes, né, são fontes numa perspectiva
de fontes orais, né, que podem ainda esclarecer muito mais sobre o período ditatorial. Teve uma outra fonte muito importante que eu gosto de ressaltar e que, pensando nesse período da ditadura militar, é muito importante ter clareza dessa fonte, o IPM 709. IPM é o Inquérito Policial Militar. Então, durante esse período ditatorial, todas as questões que precisavam ser resolvidas com relação a crime contra o Estado, a questão do subversivo, entidades, movimentos sociais, pessoas, enfim, consideradas subversivas, abria-se um IPM. No caso do IPM 709, ele é um IPM que versa sobre o comunismo no Brasil. Esse IPM foi elaborado nos anos de 66 e 67, ele tem 4 volumes, e nesses 4 volumes, que foram elaborados sob a coordenação de um coronel muito conhecido, que é o Ferdinando de Carvalho, esses 4 volumes, então, eles têm como finalidade demonstrar as características subversivas do Partido Comunista, mostrando que ele é uma ameaça para o governo. Lembrando que isso é importante a gente falar. O que justificou o golpe em 64, além, né, de outras questões talvez mais específicas de economia, enfim, mas a grande justificativa era a ameaça comunista. Então, tudo que pudesse ter qualquer vínculo com o comunismo, né, era considerado ameaça para o governo ditatorial. Então, é nesse sentido que nós temos que sempre ter essa compreensão de que também existia essa polarização, né, do mundo em dois grandes blocos, então o bloco comunista e o bloco capitalista. O Brasil fica com o bloco capitalista, portanto, ele tem que dizimar da sua esfera essa possibilidade de adentrada do comunismo. Pensando no golpe, então, que tinha essa justificativa maior da ameaça comunista e o comunismo visto como algo muito ruim, o golpe, então, ele contou com apoiadores civis e militares em todo o país, mas também ele contou com pessoas que se colocaram contra. Então, houve ação de governos estaduais que se colocaram contra. Porém, no nosso estado, nós tínhamos como governador de estado Ney Braga. Ele tinha carreira militar, inclusive mais à frente, durante um dos governos militares, dos presidentes da República, um dos militares convida ele para ser ministro da Educação e Cultura, e ele, portanto, ele se alinha, né, às intenções do governo implementado, do governo militar. Então, o Paraná, de certa forma, é um estado que possibilita a ação, a implementação das orientações, seja no campo da educação, seja no campo da política, seja no campo da economia, no campo da ação social, no campo da segurança, enfim, na perspectiva desse governo militar. Então, no estado do Paraná, não quer dizer que os estados que se colocaram contra não tiveram, né, a entrada dessas orientações ou dessas ações governamentais numa perspectiva federal. Não, também tiveram, mas o que eu quero dizer é que, no caso, estava um espaço mais propício para que isso acontecesse. Nesse sentido, então, nós tivemos, como eu disse, nós temos pessoas que foram assassinadas, que foram torturadas, que perderam seus empregos, que perderam os estudantes que perderam a possibilidade da continuidade dos estudos, então tiveram a sua matrícula cassada. Nós temos ainda famílias que estão lidando com a situação dos desaparecidos políticos. Então, no levantamento da Comissão da Verdade, nós ainda temos pessoas que são paranaenses, que estão nessa situação. Então, tudo isso aconteceu. A vigilância foi muito incisiva. Então, quando a gente fala em vigilância, a vigilância ela estava em todas as regiões do estado, inclusive no interior, na nossa região. Eu sou da região oeste do estado, então, nós temos aqui a nossa cidade, que é um pouco maior, mais próxima, Cascavel, na década de 60 e 70, estava se constituindo ainda, estava se constituindo enquanto cidade, enquanto município, mas nós tivemos aqui a vigilância. Então, existiam pessoas que trabalhavam para a polícia política e que estavam infiltradas no meio social, no meio escolar, no meio político, e que transmitiam as informações do que acontecia e de qualquer
ação que fosse considerada, que questionasse qualquer imposição, qualquer questão relativa ao governo, a condições de saúde, de trabalho, de educação, elas eram remetidas para a Delegacia de Ordem Política e Social lá em Curitiba, e essas informações eram disseminadas para os outros departamentos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nesse sentido, então, a legislação nacional, educacional, implementada, se materializou no nosso estado. Houve a tentativa, inclusive, iniciada no estado do Paraná para a privatização do ensino superior, por meio da reforma universitária, que os estudantes se organizaram e conseguiram, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Além dessa implementação da legislação que controlava a forma de organização dos estudantes, controlava os conteúdos a serem trabalhados nas salas de aula, reorganizou as disciplinas. Então, nós temos a inserção de 2 disciplinas conhecida por muitos de nós, que é a Educação Moral e Cívica e o SPB, depois nós falamos um pouco sobre elas, se for o caso. A necessidade dos professores, especialmente os professores que iam ministrar aulas na área das ciências humanas, sociais, eles precisavam ter um atestado da Delegacia de Ordem Política e Social de que eles não tinham antecedentes políticos, né, no sentido de que não tinha nenhum registro político de subversão. Então, todas essas questões, elas foram implementadas no nosso estado. Mas, de forma bastante específica, tem duas ações que são importantes que a gente pense, né? Então, 2 operações que foram desencadeadas no nosso estado. Uma especialmente vinculada à questão educacional e uma outra vinculada ao partido político. Lembrando que existiam apenas 2 partidos legais no período da ditadura. Isso é importante. O cerceamento às liberdades é tamanho em período ditatorial que tinha só 2 partidos, né? O MDB e o Arena. No caso, outros partidos, eles eram clandestinos e eram alvo de vigilância, de censura, enfim, e em alguns momentos, os principais representantes de partidos que tentavam se organizar de forma clandestina, como, por exemplo, o PCB, foram assassinados, foram presos, foram torturados, enfim. Então, com relação a essas operações desencadeadas no estado do Paraná, nós tivemos a Operação Marumbi na década de 70, que foi essa Operação Marumbi, ela foi desencadeada, então, para desorganizar a tentativa de rearticulação do Partido Comunista no estado. Foram presas pessoas lideranças, então esse é o termo que eu queria lembrar, lideranças foram presas, foram torturadas, enfim. Dentre essas lideranças, nós temos aqui no estado, eu tive a oportunidade de ouvir o depoimento dos filhos do Ideu Manso Vieira. Então, um dos exemplos, né, só para a gente citar, que ele foi preso, ficou preso durante mais de 2 anos, preso político, ele não tinha cometido nenhum crime numa perspectiva civil, mas sim político, né, entendido pelo governo militar, que era organizar um partido político que queria debater uma condição social diferente para o nosso país, para o nosso estado, portanto, e enfim. Então, o Ildeu Manso Vieira, ele escreveu, inclusive, um livro que é muito pouco conhecido, mas é Memórias Torturadas e Alegres de um Preso Político. E 2 filhos dele se engajaram no movimento estudantil, especialmente depois da prisão do pai, por conta de toda a condição que eles viveram, e um dos filhos estava com ele quando ele foi preso, isso é importante, e ele foi levado junto com o pai para o presídio, e o pai foi para uma sala, e ele ficou em um outro espaço, e ele ouvia os gritos, ele comenta no depoimento, quem tiver intenção depois, que puder pesquisar, ouvir, de repente, ele ouvia os gritos, né, e aí ele não sabia se era do pai ou se era de outras pessoas, ele ficou durante horas, só de madrugada, foi levado para casa, mas a casa foi toda vasculhada, enfim, todas as situações que são difíceis de gente compreender como aceitáveis. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa buscar esses documentos, ter acesso a essa história, a essa versão da história de quem realmente viveu tortura, censura, violência, enfim, para que a gente possa compreender.
E uma outra operação foi a operação chamada de Pequeno Príncipe. Essa operação Pequeno Príncipe, ela aconteceu em Curitiba, foi desencadeada em 77, a justificativa era de impedir a doutrinação comunista para crianças de até 6 anos. Por quê? Porque em Curitiba foram abertas duas escolas, a Escola Oficina, fundada em 73, e a Escola Oca, fundada em 77, por um grupo de pessoas que gostaria de oferecer uma educação diferenciada da oferecida pelo governo, pelas orientações governamentais. Era uma oferta de educação numa perspectiva diferenciada, numa perspectiva de liberdade, de qualidade, do processo formativo dos seus filhos. E de outras pessoas que tivessem interesse. Então, policiais foram armados, fecharam a escola, enfim, toda aquela situação numa pré-escola com crianças que tinham até 6 anos de idade. Sobre essa operação, tem várias pesquisas, mas sobre essa operação Pequeno Príncipe tem um documentário chamado Grupo dos 11, ele está disponível também no YouTube, quem tiver interesse pode ouvir um pouquinho a história dessas 11 pessoas que depois foram presas no ano de 78 e precisaram, né, justificar essa ação, né, que eles tinham desencadeado de oferta de educação diferenciada, que não nos moldes ditatoriais, digamos assim. Bom, dito de forma geral, o que eu queria era anunciar aqui, para não me delongar muito, que eu quero falar sobre outras coisas, mas pensando na educação e na influência da ditadura na educação, é dizer assim que sim, a educação paranaense foi marcada pelas orientações gerais, porém houve resistências aqui no Paraná, como em outros estados, como no país inteiro. Então, apesar dessa resistência de professores, de estudantes, de pais, apesar de tudo isso, ainda houve implementação de várias ações que influenciaram na organização da educação escolar. A concepção pedagógica dominante marcou a educação paranaense, que era a pedagogia tecnicista, que estava vinculada aos ideais aos ideais do governo, numa perspectiva de racionalização dos recursos financeiros e garantir o desenvolvimento do país, era mínimo de gasto e o máximo de desenvolvimento, então havia falta de estrutura, então os estudantes lutavam por carteiras, por professores, por sala de aula, então existia uma grande precarização da escola, da educação escolar, da escola pública, e os estudantes estavam sempre lutando contra essa implementação da racionalização do espaço escolar, entendendo que era preciso investir financeiramente, investir em formação de professores, socializar conhecimentos, enfim, nesse sentido. Então, ela sofreu com os conteúdos, com as disciplinas, com a limitação da ação dos estudantes, com a limitação da ação dos professores, então, tudo isso esteve presente, marcou a organização da educação no estado do Paraná, mas houve, sim, resistência, não só dos estudantes, então a gente pesquisa, quando a gente lê a consciência crítica dos estudantes que militavam nas entidades de organização estudantil eram muito significativas, eles tinham clareza dessa necessidade de luta, porém, nem todas as batalhas foram possíveis de ser conquistadas pelos estudantes. Olha, Juliana, acho que de forma geral é isso, esse é um apanhado geral, depois qualquer coisa retomamos, se for o caso. Então, a gente sabe que o papel, a polícia política teve ampla atuação durante a ditadura, eu acho que em todo o Brasil, né? Conta um pouco para a gente como funcionava esse modus operandi da polícia política. Tá, ótimo. Então, eu até coloquei, eu gosto de colocar assim, quando a gente fala da polícia política, eu anunciei em cima da delegacia, então é sempre bom lembrar o que foi a polícia política. A polícia política é aquela destinada a desenvolver as atividades conforme as orientações do Sistema Nacional de Informações, da Doutrina de Segurança Nacional. Então, o que esse Sistema Nacional de Informações fez e a polícia política desenvolvia esse trabalho? Ela tinha como função, né, articular os agentes e entidades, então a entidade, no caso, é
no estado do Paraná, a gente chama de Delegacia de Ordem Política e Social, em outros estados se chama departamento. Então, quando a gente fala em Paraná, é a DOPS, que é a delegacia. Em outros estados é o DOPS, o DEOPS, enfim, são outros departamentos, por isso que a gente tem essa nomenclatura aqui no Paraná. Então, a entidade era a DOPS. Os agentes eram agentes que faziam parte da polícia, né? E eles agiam para quê? Para vigiar, para punir, para censurar aqueles que eram considerados subversivos. Ou seja, que apresentavam de alguma forma algum perigo para o Estado, para o governo militar, certo? Porque aquilo que nós falamos antes, uma das justificativas para o golpe é a ameaça comunista. Então, era preciso conter, era preciso frear isso em todas as regiões do país, certo? Então, a ação da polícia era nesse sentido. As delegacias foram, aqui no estado do Paraná, a delegacia, e nos outros estados, os departamentos, foi uma entidade fundamental para a implementação desse controle, esse é o termo. Então, existia o Serviço Nacional de Informações, por meio desses departamentos, e no caso da delegacia, desses agentes, que às vezes eram civis. Então, olha, por exemplo, no estado, na região oeste do Paraná, nós não temos policiais que possam fazer esse trabalho de uma perspectiva política, então nós precisamos de outras pessoas, precisamos talvez de um vereador, precisamos de um estudante que está vinculado ao meio estudantil para que ele possa ajudar a polícia política a obter informações de ações de entidades que são consideradas subversivas. Então, esses departamentos, essa delegacia, foi um braço importante desse sistema nacional. Por quê? Porque garantia um sistema muito organizado de informações. Então, as informações, por exemplo, chegavam em Curitiba, de Curitiba elas eram disseminadas para as outras regiões do país. Então, é por isso que fala em sistema nacional de informações, é o controle. Então, hoje, por exemplo, nós podemos encontrar nos arquivos da delegacia do Paraná, documentos de pessoas que militaram no Rio de Janeiro, ou que militaram no Rio Grande do Sul, ou que militaram na Paraíba, por exemplo, porque existia uma teia muito organizada de informações. Então, a vigilância, esse termo vigiar, essa questão dos olhares, eles estavam, sim, presentes. Então, nas atividades dos estudantes, sempre existia alguém ali para registrar o que estava acontecendo, de forma escrita e também com imagens. Na década de 70, teve um congresso estudantil aqui em Cascavel, que é a cidade próxima que nós estamos, vieram para cá aproximadamente 800 estudantes, e as fotos das atividades, as fotos da organização do evento, elas foram realizadas por um agente da polícia política. Então, no dossiê que trata do movimento estudantil secundarista paranaense, quando fala desse congresso realizado em Cascavel, tem diversas fotos do lugar, de onde os estudantes foram, de quais foram os principais organizadores do evento, de quais foram os políticos que participaram do evento. Então, existia todo um controle, o termo é esse, no estado do Paraná e no interior do Paraná, esse controle se efetivou. Temos registro do interior do oeste do Paraná, do sudoeste, nós temos, não é só na capital. Então, isso é importante, acho que é nesse sentido que é bom falar dessa polícia política. Então, ao pensar, né, nessa polícia política, nós temos que lembrar que ela esteve, então, em todos os outros estados, então, na região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem os departamentos e a delegacia. Na região sudeste, nós também temos o DEOPS em São Paulo, DOPS no Rio de Janeiro, DOPS em Minas Gerais e Espírito Santo. Na região nordeste, tem na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, enfim, está indo quase em todos os estados. E por isso essas informações se disseminavam. Além disso, tinham outras instituições que, não só as delegacias, mas a Marinha, por exemplo, existia um departamento de informações, as universidades, dentro das universidades existiam as universidades públicas, né? Então, dentro da Federal do Paraná, que é a universidade mais antiga aqui do nosso estado, existia lá um departamento de informações que disseminava as informações no âmbito, né, da educação, da instituição, e que encaminhava para a delegacia, no caso do Paraná. Só para
a título de curiosidade, e pensando que como a gente precisa ter um olhar bastante minucioso com relação ao período da ditadura militar. Então, no caso da Delegacia de Ordem Política e Social do Estado aqui do Paraná, os arquivos da Polícia Política, eles foram recolhidos para o Departamento de Arquivo Público do Paraná, o DEAP, que está lá em Curitiba, em 1991, por um decreto estadual. Porém, quando ele foi recolhido, que ele foi retirado lá do espaço da delegacia, como é que foi feita essa transferência? Então, havia 30 arquivos de aço que faziam parte desse acervo da DOPS, da delegacia, mas só foram transferidos para o acervo do DEAP 23 arquivos. Qual é a justificativa? De que esses 7 outros arquivos de aço, eles tinham documentos da área criminal, por isso eles não poderiam ir para um arquivo que depois disponibilizaria para a pesquisa. Então, a importância de pensar que não foram todos os documentos que foram disponibilizados. No caso dos arquivos aqui do Estado do Paraná, qual que é o período que ele compreende? De 1937 a 1989. Então, desde a ditadura do Estado Novo, existem arquivos, existe vigilância da polícia política no Estado do Paraná, vamos pensar aqui. Então, desde a última fase do governo Vargas. E, realmente, nós podemos encontrar nas pastas, nos dossiês, nós encontramos documentos de 40, de 38, sobre os estudantes, por exemplo. O acesso lá é livre a partir de 2013, então o arquivo hoje é todo digitalizado, isso facilita o acesso, as pessoas podem fazer a solicitação, pesquisam no catálogo, fazem a solicitação do que tem interesse, e isso é disponibilizado de forma digitalizada. Como que são essas pastas? O que contém nessas pastas? Elas contêm diversos documentos, então tem documentos produzidos pela Polícia Política, que são os relatórios, são as fotos, mas tem também os documentos apreendidos com as pessoas, com os movimentos, tem também recortes de jornal. Esses, e como que são? São dossiês e tem também fichas individuais. Então, se com relação à entidade de representação estudantil, por exemplo, do Estado do Paraná, a UP, que é a União Paranaense dos Estudantes Universitários, nós temos lá um ou mais dossiês sobre a UP. Mas quando a gente fala de militantes, alguns militantes têm um dossiê com vários documentos, e outros militantes, por exemplo, do movimento estudantil, eles têm uma ficha com anotações do que fizeram, de onde foram, de que atividades participaram. E aí é engraçado que, quando a gente ouve a fala nos depoimentos dos militantes, tem um militante que diz assim, olha, eu fui consultar a minha ficha lá no arquivo público do Estado do Paraná, e achei aquilo muito, mas muito complicado, porque a princípio tinha alguém ao meu lado o tempo todo, porque não é possível que a pessoa conseguia verificar tudo que eu fazia diariamente. Então, assim, dependendo de quem era a pessoa que estava sendo vigiada, poderia, como ele disse, algumas questões foram alteradas, foram aumentadas, então nem era tudo aquilo, eu nem fiz tudo aquilo, mas isso também pode vir a acontecer. Por quê? Porque o objetivo da polícia política era construir provas contra aquela pessoa, dizer que ela era subversiva, que aquela entidade é subversiva, aquele movimento é subversivo. Então, o cuidado com isso. E tem outra questão que a gente vai pensar, o quanto organizado esse Sistema Nacional de Informações e o quanto investimento financeiro, né, era necessário para ter o controle da organização, das organizações, inclusive das pessoas e das atividades, enfim. Eu acho que é isso, de forma mais geral, Juliana. Eu já fui falando um pouquinho antes, mas então esse modus operandi era esse mesmo, era de estar em todas as atividades, em todos os lugares, os olhares muito atentos à questão de compreender como que as coisas aconteciam, de produzir provas e, quando possível, né, se necessário, muitos eram presos, os registros das prisões aconteciam, mas nesses documentos não tem nenhum registro de nenhuma violência física,
de tortura, não aparece, até porque são, aquilo que eu comentei antes, são arquivos da polícia política, a gente tem que ter cuidado. O que a gente consegue visualizar lá é uma quantidade significativa de documentos produzidos pelos estudantes, isso é importante, são documentos que a gente não encontra em outros lugares, e que foram, entre aspas, guardados, né, com a justificativa de serem apreendidos. Então, ao serem apreendidos, eles foram guardados nessas pastas, nesses dossiês, e hoje eles são muito importantes para a gente retomar e compreender a história, não só do movimento estudantil, mas de outros movimentos sociais, entidades, pessoas, enfim. Agora, em relação à atuação dos estudantes, o que você apurou aí na sua pesquisa em relação à UNE e à UP? Bom, com relação à UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, nós temos um número significativo de registros. As pastas, ou seja, os dossiês, eles têm uma quantidade enorme de documentos que mostram a grande preocupação do governo militar com a UNE. Então, isso eu estou falando das pastas que estão aqui na delegacia, que estão aqui no arquivo do Arquivo Público do Estado do Paraná, que fazem parte desse acervo da DOPS. Inclusive porque a UNE foi um dos primeiros alvos, né, e os estudantes, os líderes estudantis foram também um dos primeiros alvos da ditadura militar, junto com os partidos políticos. Então, imediatamente após o golpe, a sede da UNE, lá na Praia do Flamengo, foi invadida, depredada, os militantes, os estudantes foram presos, enfim. E aí a vigilância se acentuou com relação à entidade de nível nacional, dada a contribuição que essa entidade vinha fazendo no âmbito de pensar as reformas necessárias para a sociedade brasileira, não só a discussão sobre a reforma universitária, que se vincula especialmente à educação, mas a UNE vinha fazendo debate sobre a reforma agrária, sobre a reforma numa perspectiva econômica, enfim, né, vinha contribuindo com esse processo. Ao longo do final da década de 50 e início de 60, que existia essa efervescência política como um todo aí no nosso país. Então, que apesar desse levante contra, né, a entidade e as pessoas, a UNE conseguiu se manter até 68, quando nós tivemos o AI-5, e aí sim a entidade foi efetivamente extinta, mas imediatamente em 1964 já foi elaborada uma legislação que impunha, né, a reorganização das entidades de representação estudantil. Em 68 isso acontece novamente com a lei da reforma universitária. Então, o tempo todo, né, o governo militar se preocupou muito com o movimento estudantil, especialmente com as entidades. E no caso da UP, que é a União Paranaense dos Estudantes, que também estava articulada com esse movimento geral da sociedade, não foi diferente. A sede da UP também foi alvo de vistoria, de invasão, os documentos foram apreendidos, e lá em 69, essa entidade, aqui no Paraná também a sede foi fechada, e o movimento ficou na clandestinidade. Mas é importante que a gente pense que, apesar de viver num período ditatorial, apesar das limitações, se compararmos com o nosso tempo, de possibilidades de informação, de contato, de articulação, o movimento estudantil brasileiro, em especial, nós estamos falando do Paraná, manteve-se resistente na luta. Como eu disse, no caso do estado do Paraná, foram várias contribuições antes do período ditatorial, nos seminários nacionais sobre a reforma universitária, inclusive um deles aconteceu aqui no nosso estado, em Curitiba, e depois a tentativa de continuidade dos congressos nacionais, dos congressos estaduais. Então, apesar de toda a estrutura que eles tinham que reorganizar para tentar se articular de forma coletiva, eles se mantiveram ainda atuantes. E quais são as principais ações? No estado do Paraná, como eu comentei antes, teve a luta contra a implementação do ensino pago em 1968, então os estudantes da Federal do Paraná se organizaram
por alguns dias, em alguns enfrentamentos, inclusive enfrentamentos com a polícia, mas especialmente com a reitoria da universidade, na luta contra a implementação do ensino pago. No primeiro momento, tentando boicote ao vestibular, orientação para os calouros, porque, né, tentando fazer com que eles não se inscrevessem, não se matriculassem, enfim, até que no domingo do Dia das Mães, então no segundo domingo de maio, houve um confronto entre os estudantes e a polícia, né, que aconteceu lá no Centro Politécnico da Federal, porque o vestibular teve que ser remarcado por conta de que os estudantes iam para como é que eu posso dizer, para a luta aí, para não permitir que esse vestibular acontecesse, e aí no domingo do Dia das Mães, no mês de maio, portanto, houve esse confronto entre estudantes e a polícia política, e a polícia militar, não só política, e acaba que, a partir desse confronto, os estudantes conseguem, né, fazer com que a universidade, por meio do Conselho Universitário, repense essa proposta e não implemente o ensino superior pago na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, uma foto que foi premiada, que é a foto do estudante de medicina, o Zequinha, José Ferreira Lopes, o nome dele, que ele está enfrentando um policial que está em cima de um cavalo, está enfrentando o policial com um estilingue, não sei se todos conhecem por esse nome, mas enfim, ele está fazendo enfrentamento, e é o quê? É a luta dos estudantes paranaenses para não permitir a implementação do ensino pago de forma nenhuma. Mas eles continuaram, então, com os eventos nacionais, estaduais, regionais, da entidade máxima. Até 68, eles conseguiram organizar os congressos estaduais, algumas atividades estaduais com relação aos cursos, então, encontro de medicina, encontro de direito. Então, se a gente olha, são muitas ações. Eles também conseguiam organizar atividades artísticas, culturais. Tem algo que muito, eu considero muito avançado nos estudantes desse período, são a produção de panfletos e também de jornais. Na década de 70, teve um grupo na Universidade de Londrina, um grupo chamado Poeira, que produziu vários, como é que eu posso dizer, vários volumes aí de um jornal chamado Poeira, muito importante, muito significativo, que era enviado para o país inteiro, tinha uma qualidade muito significativa. Eles também se organizavam em grupos de estudos, é outra questão fundamental do movimento estudantil, e que não é só paranaense, mas que, como eu estudei o Paraná, eu reitero, em que eles estudavam ter obras clássicas, inclusive obras que não tinham a tradução em língua portuguesa. Então, tem uma das pastas, né, em um dos dossiês sobre o movimento estudantil, sobre a organização de um evento, que é um encontro de enfermagem e medicina, é o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, na verdade, o ECEM, Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, que aconteceu em Curitiba, tem uma relação de livros que foram apreendidos, que estavam sendo vendidos. Então, quais foram os livros? Lenin no Poder, Juventude Revolucionária, tinham vários livretos, Guerra Popular, a Guerrilha do Araguaia, tinha o Manifesto do Partido Comunista, tinham diversos jornais, além dos jornais estudantis, mas então tinha o jornal Pro-UP, tinha o jornal Nossa Voz, tinha a Tribuna da Luta Operária. Então, eles tinham toda uma capacidade organizativa para o estudo e para a compreensão da realidade brasileira, que precisa ser considerada, e que eles mantiveram isso apesar desse período de clandestinidade da instituição máxima e da instituição do Estado também, mas eles procuraram se manter articulados. Durante a realização dessas atividades, os debates, eles não, então, seja Congresso Nacional da UNE, seja Congresso Estadual da UP, ou sejam os eventos, por exemplo, né, do encontro de medicina, ou do encontro do direito, ou do encontro dos cursos de comunicação, eles tinham a preocupação com o contexto geral da ditadura, então romper com essa
essa privação das liberdades, garantir os direitos constitucionais e garantir a educação de qualidade, né? Porque é muito importante fazer essa fala de que os estudantes tinham a clareza de que é com uma educação de qualidade que os profissionais terão uma formação de qualidade, né? Então, a defesa nesse sentido, quando a gente estuda todas essas entidades, enfim. Então, durante todo o período, apesar da clandestinidade da entidade maior, mas eles se mantiveram organizados, realizando, mesmo que encontros menores, de forma clandestina, se utilizando de espaços diferenciados. Então, no caso de Curitiba, a Casa do Estudante foi um espaço significativo, a Casa da Estudante Universitária também foi um espaço que possibilitou a organização. No interior do estado, quando foram, então, criadas as universidades estaduais, então, o EL, o EM, permitiu, aí, no final da década de 60, início da década de 70, que os estudantes também pudessem se retomar esse processo de organização, seja por grupo de estudo, seja organizando panfletos, enfim. Então, na verdade, a gente tem muitas ações, muitas questões, muitas contribuições importantes do movimento estudantil no sentido de contribuir com o avanço, né, da retomada das liberdades e da luta por qualidade, não só na educação, mas na saúde, na comunicação, no direito, enfim, pensando no estudante universitário. Acho que é isso, Ju. Não sei se quer que eu complemente alguma coisa, senão eu começo a falar. Maravilha, Silvana, parabéns pela sua pesquisa, relevante não só para a história do Paraná, mas também para a história do Brasil. E a gente pensar o quão importante é reavivar esses assuntos na nossa atualidade política. Não é? Então, só tenho a parabenizar o seu trabalho maravilhoso. Obrigada. E agora a gente quer saber das suas leituras de quarentena. Ah, sim. O que eu estou lendo na quarentena? Então, olha, eu tenho lido bastante, mas eu tenho feito uma leitura diferente, mas que muito importante. Eu tenho lido só mulheres. E nessa questão de ler só mulheres, eu encontrei grandes oportunidades de compreender a realidade também de forma mais clara e objetiva. Eu li recentemente, eu gostei muito, que é um livro de uma autora italiana. O livro é Amiga Genial, da Helena Ferrante, mas tem 4. Esse livro faz a gente compreender a condição da mulher na sociedade patriarcal, a partir da literatura, que é fundamental, isso é a literatura e ajuda muito. Mas também por conta do meu objeto de pesquisa, eu tenho tentado, eu encontrei, assim, garimpei algumas coisas, encontrei livros fantásticos que eu considero muito importantes para nós. Um deles é o livro da Pagu, ou da Mara Lobo, ou da Patrícia Galvão, que é Parque Industrial, Romance Proletário. A Pagu foi a primeira mulher brasileira, a primeira presa política brasileira. Ela foi presa durante a ditadura Vargas. E ela escreve não só esse, mas o que eu li foi o Romance Operário, que é Parque Industrial, que é o romance a partir da condição feminina, isso é importante. E teve uma outra autora que eu gostei muito, que foi muito importante, que ela foi uma presa política da ditadura, é a Loreta Valadares. Ela é uma advogada que ficou no exílio, o companheiro fez medicina nesse processo de exílio, e ela tem a biografia que é fantástica. Então, o texto da Loreta é Estilhaços em Tempos de Luta contra a Ditadura. Mas, enfim, dizer que tem muitas obras, eu tenho, como eu disse, eu li Clarice, que eu não tinha lido, né? Eu acho que é uma necessidade, a gente acabou passando pela minha vida, e eu fui conseguir ler agora, nesse período de quarentena. Então, dizer que tem muitas mulheres que escrevem obras fantásticas, que nos ajudam a entender a realidade por meio da literatura, que é fundamental, assim, muito importante. E, enfim, eu acho que é um pouco isso que eu tenho lido, mais uma perspectiva da produção feminina mesmo, e tenho gostado muito desse novo olhar, né, para a realidade a partir. Conheci mulheres fantásticas, enfim, que Rosa de Luxemburgo, procurei falar das mulheres mais voltadas aqui a essa questão da ditadura, mas a Flora Tristã também, que
escreve, antes do Marx, ela escreve a necessidade de que a classe operária precisa se unir, então Marx e Lenin já fazem trazem a Flora, né, como uma grande referência. Enfim, acho que é isso, Ju. Fica aí a chamada, mulheres leiam mulheres. Isso, ótimo. Isso mesmo, Ju. Professora Silvana, muito obrigada por essa Eu que entrevista agradeço. maravilhosa. Vida longa ao seu trabalho. Obrigada, Ju. Posso ler um trechinho? Posso ler um trechinho? Pode tudo. Ai, que bom. Tem um livro que foi produzido sobre um livro Direito à Memória e à Verdade, a história de meninos e meninas que tiveram a vida marcada pela ditadura. A epígrafe é o que eu queria deixar, assim, de reflexão, ela é bem curtinha. Então, os autores, né, os organizadores dessa obra, que conta a história de meninos e meninas que tiveram a vida marcada pela ditadura, eles usam na epígrafe a seguinte estratégia. Eles escrevem lá: era uma vez. Quando contarem esta história para uma criança, podem começar, como tantas outras, com a expressão era uma vez. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, era submetida a torturas e depois assassinada, até os mais jovens, até os adolescentes. Era uma vez um país onde crianças e adolescentes foram torturados e privados da proteção de seus pais. Era uma vez uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca mais se repetir. Maravilha. Acho que é isso. Mesmo. Obrigada, professora. Obrigada. Até mais. Beijo, Ju. Beijo. Tecendo em Reverso vai ficando por aqui. Na semana que vem eu converso com a Juliana Pasqualini sobre currículo na pedagogia histórico-crítica. Termino com a frase do Chico Buarque, escrita na época da ditadura, mas extremamente atual. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Tchau.